escutando? E como são profundamente infelizes, disputam as vítimas como fariam os animais ferozes com os despojos das caças, desculpe, que acreditam pertencer-lhes. Nosso compromisso, de momento, é afastá-los do local e tentar despertá-los para a sua realidade espiritual. Aproximamo-nos e, a um sinal do médico, Abdul, que se encontrava com a indumentária muçulmana convencional, levantou a voz e recitou um ayat, versículo de sua sura, de uma das suras, capítulo do Corão. Em tonalidade ritmada, qual faria um muslim no seu recitativo na torre da mesquita? Com a vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras, e subitamente houve um silêncio aterrador. Com o bombar... Peraí que eu me perdi. Com os bandoleiros espirituais, como que despertando da alucinação. Nesse momento, Ana aproximou-se carregando um machote que clareava o ambiente, erguido com o braço direito acima da cabeça. E tomado de espanto, os vampiros e exploradores pararam a agressividade. Um, um deles destacou-se com o semblante fecinino e cruel, gritando que nada tinha a temer e que todos se voltassem contra os invasores e os submetessem. Abdul, porém, manteve-se irretocável, continuando a recitar o livro, com respeito e seriedade, o que produzia impacto muito grande na massa alucinada. Não dá por quê? Dá não. Esse pedacinho aqui eu achei interessante, porque quando ele fala aqui, né, um deles se destacou, disse que tinha que atacar de qualquer jeito, destruir todo mundo, e o Abdul se manteve irretocável, né, continuando a recitar o livro com respeito e serenidade, sem se abalar. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, que às vezes quando a gente começa qualquer trabalho, começa a se interiorizar muito profundamente num trabalho, numa meditação, é muito comum que a gente automaticamente tenha medo do que pode acontecer, do que pode aparecer, do susto que a gente pode levar. E isso é muito semelhante ao que acontece nos filmes, né? Mesmo que não seja de terror, né? Quando aparecem aquelas coisas inesperadas, as pessoas se assustam. Então, manter a serenidade no momento que você se interioriza profundamente numa oração, principalmente se você está direcionando a algum acontecimento, a alguma pessoa, manter essa serenidade é muito importante para que você não perca o fio da meada e a coisa não seja interrompida. Porque, como a gente já viu algumas vezes, até nos trabalhos de desdobramento, esses momentos de susto, de desconexão rápida da concentração, fazem com que você volte. Então, não é que você perca o trabalho, mas ele é interrompido e necessita de um recomeço. Então, é muito importante que a gente tenha calma e tranquilidade toda vez que vou rezar pela humanidade, pelo meu vizinho, pela essa situação que aconteceu na Rússia. Você tenha muita serenidade, mantenha muita calma, e isso é fundamental quando você tem confiança no que você vai fazer e quem está te apoiando, mesmo que você não veja. E Silvio, nesse trecho também que a gente leu, eu também achei bem bacana uma parte que teve no parágrafo acima, eu acho, que é quando ele, o Abdul, ele começou a recitar, né, o, os os trechos do Corão ali, os suras do Corão. E uma coisa que eu achei bonita, porque então
quando ele começou a fazer isso, aí aqui fala, né, que com vibração especial e profunda, ou seja, era aquilo que mexia o aspecto do amor, do daquelas vibrações enternecidas. Aí coloca aqui, com vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras, e subitamente houve um silêncio aterrador, com os bandoleiros espirituais como que despertando da alucinação. Então, aqueles suras iriam causar uma repercussão neles, e ainda a vibração, o amor com que ele colocava, vinha com aquela energia, e é interessante perceber como que isso repercute neles, né? Então eles estavam naquela alucinação e eles têm aquele silêncio, e, né, um silêncio aterrador por causa dessas energias, e despertam da alucinação. Então achei muito bonito, sabe? E nesse nosso trabalho, quando a gente irradia nessas energias tocantes mesmo, bem diáfanas de amor, junto com todo o trabalho com a espiritualidade, é isso, vai despertando muitos e muitos seres ali, vibrando os campos mais profundos, né? O campo consciência alerta, campos que sejam esses campos ligados ao amor, ao afeto, e eles vão despertando mesmo e vão sendo acolhidos por espíritos amigos, por mães, por mentores, por pais, né? Pessoas que os amam muito. Então, me chama muita atenção. Gostei bastante dessa parte. Foi então que o Dr. White explicou-lhes a ocorrência que tivera lugar pouco tempo antes. Naquele dia 26, era ainda dezembro, a partir das 8 horas da manhã, e todos eles, colhidos pela morte, necessitavam de justo repouso, assim como os seus despojos. Deveriam ser cremados coletivamente, a fim de serem evitadas as epidemias que sucedem após esses infaustos acontecimentos, recordando que já se anunciavam algumas. Ante o espanto natural que tomou conta dos desordeiros espirituais, o padre Marcos tomou das mãos, que pareciam garras de um deles, o espírito que se debatia entre os fluidos materiais com o resultado das ligações do perispírito ainda não totalmente interrompidas, o que lhe proporcionava angústias inenarráveis, e o pavor pelo que experimentava decorre do rude verdugo que não resistiu ao gesto bondoso. Observando os vínculos que se alongavam até um dos cadáveres em deplorável estado de decomposição, o religioso, com movimentos circulares, no sentido oposto ao do ponteiro dos relógios, trabalhou o chakra coronário, desligando o espírito que gemia e retorcia-se em agonias inenarráveis, até que as cargas densas e pútridas que eram eliminadas a pouco e pouco foram diminuindo de volume e esgarçando-se até diluir-se totalmente. Vi, então, o desencarnado cambalear e desfalecer. Está sem microfone. Só para chamar a atenção, quando ele fala aqui, né? Ele vai ajudar os cadáveres, né? Então, ele frisa aqui que ele faz um trabalho nos chakras, no movimento, quer dizer, anti-horário. Né? Isso faz aquela coisa que a gente já conversou, né? Sobre o sentido de girar não só o chakra, como qualquer vórtice, né? Que é aquela história do parafuso. Né? Quando ele gira no sentido oposto, né? Anti-horário, é como você está retirando o parafuso. Então, o que ele estava fazendo ali? Ele estava retirando
essas energias que os vampiros sugavam. E quando você faz no sentido do horário, que é normalmente o que se faz nos passes, você está dando energia para que o chakra absorva. Era só essa colocação. Ajudado por Yvon, o benfeitor retirou-o do magote, colocando-o a regular distância, em sono agitado, dando-lhe prosseguimento com outro infeliz. O agitador que ameaçava Bidu peraí, disparou em velocidade, abandonando o grupo, enquanto o servidor do bem continuava conclamando-os à paz, ao respeito pelas vítimas, a compaixão e a misericórdia preconizada pelo seu livro sagrado. Ato contínuo, embora prosseguisse a agressão de alguns mais rebeldes, seguimos a atitude do padre Marcos e procuramos atender alguns sofredores em comovedora aflição, que se libertavam das mãos perversas que os exploravam, trabalhando-lhes as fixações perispirituais, de modo a atenuar-lhes os sofrimentos acertos. À medida que eram diminuídas as ligações com os cadáveres a que se encontravam imantados, experimentavam o torpor da desencarnação, entrando em sono agitado, típico da última imagem captada antes da morte física. Colocados um pouco distante da zona infectada pelos fluidos densos e danosos, os grupos de padioleiros que se dedicavam a transferi-los para a nossa comunidade espiritual temporária conduziam-nos silenciosamente. Sani, deixa eu só também fazer um comentário nessa parte, quando eu falo aqui, né, que quando eles desligaram o, as pessoas, né, que ainda estavam ligadas aos corpos, e então ele falava aqui que eles experimentavam o torpor da desencarnação entrando em sono agitado, típico das últimas imagens captadas antes da morte física. Então, é um ponto que eu me lembrei que no budismo tibetano eles trabalham muito com a questão do morrer, né? Como que vai ser a passagem. Então, eles procuram fazer toda uma preparação porque para eles esse momento da passagem é extremamente importante ela estar preparada. E aqui ele de certa maneira apresenta isso, né? Ou seja, eles estão em sonos agitados porque as últimas imagens que foi muito forte ali né, do tsunami, isso fez o que? Reverberar com muita intensidade no campo mental, e aí eles estão ali em um sono agitado. Então, né, nos chama também a atenção de todo o trabalho o- do, da Elizabeth Kubler-Ross, né, que é a tanatologia, que é essa preparação para o morrer. Então, quando teve essa parte aqui, eu me lembrei de fazer esse comentário. Vou continuar, então. Enquanto ocorria enquanto ocorria essa atividade, Abdul falava diretamente com alguns obsessores e zombeteiros que se encontravam presentes, explicando-lhes o sentido da vida e as leis que regem o universo, naturalmente incluindo o sombrio mundo em que se agitava, tentando manter o mesmo comportamento vivenciado na Terra. Tratava-se da necessidade de transformação moral para melhor, a fim de poderem viver realmente, libertando-se da névoa que lhes entorpecia a inteligência e alucinava os sentimentos. Conhecedor da alma humana, o hábil esclarecedor não se intimidava ante as ameaças que alguns seres hediondos que dele escarneciam, assim como de todos nós, gritando epítetos vulgares e aberrantes, ameaçando-nos de combate em defesa de seus interesses.
Sem enfrentamento verbal ou mental, continuávamos cuidadosamente em nosso mistério, diminuindo o número daqueles que se mantinham fixados nos corpos danificados, desejando reerguê-los, retomá-los, para prosseguirem na caminhada humana. Dando-se conta da impossibilidade, caindo na realidade que não desejavam aceitar, perdiam completamente a lucidez, perdiam completamente a lucidez e atiravam-se ao encontro ao solo com uns contra os outros, revoltados e em pranto de agonia, impedindo qualquer ajuda de nossa parte. Era natural, portanto, que houvesse um ponto de contato que nos facilitasse a execução do mistério a que nos dedicávamos. Não existem violências na lei do amor, sendo necessário qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e quem se predispõe a ajudá-los. Eis porque, não poucas vezes, o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia de uma vida que se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os aficionados da crueldade. O labor era exaustivo e de grande significado, porque o auxílio libertador a cada espírito que se beneficiava com a dádiva do sono e a imediata transferência para um dos setores de auxílio em nossa esfera, assinalava-lhes o novo caminho a percorrer, após despertar de letargo que precisa... Você vai falar? De letargo que passariam experimentando por algum tempo. Vou ter que mudar aqui a página. Nesse primeiro parágrafo aqui, né, não existem violências na lei do amor, sendo necessário qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e quem se dispõe a ajudá-los. Né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes a gente está imbuído de todo o amor, toda a vontade de ajudar, e eu já vi pessoas que acabam se revoltando porque quem era para receber ajuda não quer de alguma forma, não aceita, e ele se irrita com aquilo, porque ele queria ajudar, mas a pessoa não quer a ajuda. E ele acha que é obrigação do outro aceitar a ajuda porque ele está querendo ajudar. E não é assim que funciona. E aqui ele deixa bem claro, não tem violência. Então, nem o amor você pode impor. Tem que ter, no mínimo, uma relação entre os dois. Quando ele diz aqui que precisa de uma identificação, não é que necessariamente eles precisam ser conhecidos. Mas o que quer dar o amor precisa, de alguma forma, se conectar com quem quer receber esse amor. Se não tiver algum tipo de conexão, de identificação, isso não pode funcionar como a gente esperaria. E, às vezes, a incompreensão gera sentimentos que não deveriam estar presentes nesse momento. Então, isso é muito importante, que eu já vi muitas vezes isso acontecer. A pessoa é imbuída de boa vontade, do desejo de ajudar, mas se não tem a receptividade que espera, ela acaba, por algum momento, se irritando. E, às vezes, eu já vi ter raiva mesmo de quem era para ser auxiliado, porque não quis a ajuda. E você sai de casa para levar amor e volta maldizendo aquele que seria ajudado, porque ele não fez o que, no fundo, o teu pensamento vaidoso, egoísta, achou que seria o melhor. E Silvio, esse ponto ele é bem importante porque está muito ligado, né, com esse nosso trabalho. E quando você colocou isso, tem uma parte um pouquinho acima que ele falava assim sobre aqueles espíritos que estavam ali procurando prejudicar. Aí tinha uma parte que falava assim que não houve sem enfrentamento verbal ou mental. Então é interessante que primeiro o aspecto mental desse enfrentamento, ele
ele não se deve ter também, né? Então, já é um primeiro ponto de procurar prestar bem atenção na nesse nosso enfrentamento mental, porque às vezes a gente não está falando nada, mas mentalmente está naquele debate. E quando vai auxiliar uma pessoa, tem que prestar muita atenção também nesse aspecto, né, para não estar ali em um enfrentamento verbal. E ainda com esse ponto que você colocou, uma parte que eu gosto muito é dessa metodologia do magnetismo que eles pedem para ativar o campo consciência alerta. Porque ali eu acho belíssimo, porque é despertar o que há de sagrado na própria pessoa, né? Então, mesmo que você vá ali e emita amor e ela não está sentindo, mas procurando vibrar aquele campo nela, é como se começassem a ficar ali no fundo dela, repercutindo aspectos profundos dela própria, ligação com os mentores, lembranças do passado que vão repercutindo. Então, eu acho que é uma das formas mais bonitas, porque não é a gente procurando trazer informações e não, tá ali vibrando naquele campo. E tem aquele livrinho, né, que é O Encontro da Elizabeth, que a gente até começou a ler, que eu acho aquele livro riquíssimo para esses nossos trabalhos, porque é uma jovem de 16 anos que ela desencarnou em uma cidade muito próxima à crosta. E logo, quando ela começa a trabalhar, ela vai trabalhar como enfermeira. Então, o que ela conta tem muito a ver com o nosso trabalho. E é bacana porque tem uma parte, a Elizabeth, que ela foi designada para ficar dando passes em espíritos que estavam ali em um estado de adormecimento, com regiões muito debilitadas, sabe? Aí ela contando que ela foi para e a energia que ela dava, né? Por exemplo, ela percebeu que na região gástrica estava toda desequilibrada. Aí ela dava ali o passe e aí ela percebia que a energia toda se perdia, sabe? Nada ficava. Aí ela, isso não está servindo para nada, né? Não, eu, eu queria parar. Aí veio o mentor e explicou para ela, olha, é assim mesmo, você vai dando, porque mesmo que você não esteja percebendo, você está ativando várias estruturas internas que vão predispor para o momento em que ela vai começar a trabalhar também na recuperação, né? Então, é a água mole em pedra dura, né? Vai ali, talvez ativando aqueles campos mais profundos, que vai ter uma hora que ao despertar, e aí a pessoa, aí sim, ela segue pelo caminho, ela auxilia o processo, então tem uma evolução muito rápida. Então é isso. E essa ligação que você fez com o magnetismo, eu achei perfeito. Porque a gente tem o costume, né, de quando vai desejar, né, vai tentar ajudar, a gente deseja pelo outro, né? A gente começa a projetar as coisas que a gente acha boa para a gente, para que o outro sinta aquilo também. Então, pense numa coisa boa, faça isso, faça aquilo. Não, na verdade, a gente vai aprendendo que não funciona assim. Cada um tem uma coisa diferente que lhe toca profundamente. O que me toca profundamente não é o mesmo que toca a vocês, mas não é o mesmo da Glaucia, da Neuza, mas a gente tem essa tendência, porque nos faz bem, a gente acha que aquilo vai fazer bem para todo mundo. E às vezes não é o que toca. Então, esse ponto do mentomagnetismo eu acho perfeito, que você não vai tentar induzir ou sugerir nada. Você vai simplesmente pedir que ele busque nas próprias lembranças o que faz ele feliz. Então a gente chega, na verdade, a gente chega a ele, aquele amigo que te abraça, para um pouquinho, pensa, volta no tempo, vê o que aconteceu contigo que te fez sorrir, que te fez estar de bem com a vida. E pode ter sido uma coisa totalmente diferente do momento mais feliz da minha vida, que para ele pode não significar absolutamente nada.